meus amigos, Gabriel Sorriso aqui mais uma vez. Gostaria de estar trazendo uma reflexão aqui para a gente estar refletindo, né, na palavra do Senhor ali. O texto que eu gostaria de estar trazendo hoje está lá em Jeremias 1, a partir do versículo 4. O que é ali? Depois, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia em casa, abre aí em Jeremias 1, a partir do versículo 4. Você vai ver o diálogo ali que Deus está tendo ali com Jeremias, né? E Deus começa a falar para Jeremias: Jeremias, olha, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te nomeei profeta às nações. E ali Jeremias ele fala: Ah, Senhor meu soberano, né? Eu ainda sou muito jovem, eu não sei falar. E nós vemos ali, por exemplo, aqui ó, no versículo 7, no versículo 6, né? Ele fala assim: Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, né? Então a desculpa dele ali era essa, né? Ah, Senhor, olha, eu não sei falar, não tem como você me usar porque eu ainda não sei falar, né? E o Senhor fala: Jeremias, não diga que você é jovem, mas fique tranquilo que aonde eu te mandar ir, você irá, e o que eu vou colocar as palavras na tua boca e você vai falar ali, e isso não vai ser um empecilho na tua vida. E aí a gente vê que Deus ele cata e ele toca a, ali Jeremias prossegue e fala assim que o Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca, né? Então assim, Deus ele tocou aonde? Aonde Jeremias tinha falado ali que era a dificuldade dele, né? Então Deus tocou ali na dificuldade dele. Algumas coisas que eu acho interessante nesse começo de história é o que? O fato de Deus ele nos escolher, né? Muitas vezes nós achamos que nós escolhemos a Deus, né? A gente fala assim, né? Ah, ó, eu escolhi o Senhor, né? Eu entreguei a minha vida para Deus. E realmente, essa é uma escolha que depende da gente. Mas, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que Deus ele nos escolheu, né? Antes, a Bíblia fala que até o desejo de adorar a Deus vem dele, né? Então, assim, o Senhor ele nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos chamou. é, e a gente vê na palavra aqui, nesse texto aqui, que o Senhor nos escolheu, né? E a primeira coisa, então, que eu gostaria de ressaltar aqui é que você é um escolhido do Senhor. O Senhor te escolheu antes mesmo de você nascer. Não sei qual que foi as situações aí do teu parto, do teu início de vida, né? Mas independente de tudo que possa ter acontecido, o Senhor ele te escolheu. É, é interessante que quando a gente vai ter um filho, a gente, numa gravidez, né, a gente não consegue determinar assim, ó, eu quero que ele nasça com o olho azul, ou eu quero que ele seja loiro, eu quero que ele seja alto, baixo. A gente não consegue determinar essas coisas, né? Lógico que tem o pai e a mãe, dependendo da genética do pai e da mãe, a criança vai nascer ali com as suas características aproximadas, às vezes de um avô, de uma avó, de uma avó. Mas a gente não consegue determinar nada, né? Mas assim, a Bíblia aqui, olha, e Deus ele fala assim, ó, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, antes de você entrar no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, já te conhecia. Então é interessante isso, né? Que nós não temos essa capacidade de olhar, às vezes, um feto, ou de olhar ali uma criança que está se formando na barriga da mãe e falar, ó, ela vai ser assim, assim, assado. Mas na mente de Deus a gente já existia e Deus já tinha nos escolhido para cumprir algo. Então, assim, é muito interessante você ter essa convicção. Olha, eu sou escolhido, Deus me escolheu. Então, tenha essa convicção na tua vida. Primeira coisa, você é um escolhido. Você não é fruto do acaso, você não nasceu por acaso, você não foi gerado por acaso, mas Deus ele te escolheu. E aí ele continua lá falando, olha, lá no versículo 7 ele fala assim,
O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo daqueles, pois eu estou com você para te proteger, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Então, interessante ali que Deus ele vai caminhando ali na história e nós vemos que ele fala, olha, eu te escolhi, a primeira coisa, eu te escolhi. A segunda coisa, ele escolheu a Jeremias com um propósito, né? Qual? De ir até o povo de Deus, de ir até as pessoas que Deus tinha escolhido ali, para que ele anunciasse algo. Olha, eu estou colocando em você a minha palavra. Ou seja, Deus ele não nos escolhe e nos deixa ver navios, né? Deus ele nos escolhe, ele nos capacita. Então, o mesmo Deus que te escolheu, ele também te capacita para a função que ele te escolheu, né? Para aquilo que ele te escolheu. Se você tem passado por algo que você acha que isso está muito acima daquilo que você pode suportar ou daquilo que você pode conviver ali, Deus ele te escolheu e ele também ele também te capacita. Então Deus ele não só te escolheu e falou assim, ó, vai lá, se vira aí. Não, mas ele te escolheu, ele foi lá e te entregou as ferramentas certas para que você possa cumprir aquilo. É interessante que ele fala que Deus ele estendeu a mão e tocou na boca. Qual que é a sua limitação para que Deus possa cumprir aquilo que ele tem para fazer na tua vida? E isso daí às vezes a gente fala assim, cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes as pessoas tendem a pensar que o chamado de Deus para a vida de uma pessoa só pode ser alguma coisa relacionado à igreja, a um ministério, isso ou aquilo. Mas não, às vezes Deus ele te chamou para uma determinada função numa empresa, Deus ele te chamou para uma determinada função dentro da sua família mesmo. Às vezes você é um pai de família ou uma mãe de família e Deus ele te escolheu para aquilo, para você ser um pai de família exemplar, uma mãe de família exemplar. E ele não só te escolheu, ele também te capacita. Então não tenha medo. Cada vez que a aflição, a dificuldade se levantar, tenha isso na sua vida, na sua mente, né? Olha, Deus ele me escolheu e ele me capacita para isso. Às vezes a gente tenta resolver as coisas na força do nosso braço, mas a gente só precisa parar um pouco e buscar naquele Deus que nos capacita, né? Então, aqui nesse começo de ministério aqui de Jeremias, eu gostaria de destacar isso, né? Deus ele nos escolhe, Deus ele nos capacita e Deus ele só consegue tocar onde a gente reconhece, né? Tipo, ali o defeito de Jeremias na palavra ali, ele falou que era boca, ó, não sei falar, sou jovem, às vezes era tímido, né? Eu, quando era jovem, era bem tímido, tinha vergonha de falar em público e tudo, tinha vergonha de falar com outras pessoas, apesar de falar bastante, mas eu morria de vergonha, era uma criança, um adolescente vergonhoso, né? E Deus, ele me escolheu e me capacitou para falar. Hoje em dia, se eu precisar falar para bastante pessoas, eu vou subir com vergonha, às vezes com uma certa receio, mas eu consigo ir. Por quê? Porque o Senhor me escolheu e me capacitou para eu cumprir aquilo que Ele designou. Então, ali Jeremias ele tinha essa mesma limitação. Outra coisa que é interessante a gente destacar, que às vezes a gente olha a vida dos personagens bíblicos e a gente acha que era tudo maravilha, né? A gente ouve os feitos dos profetas, dos discípulos, e a gente acha que eram pessoas acima da média. Mas eles eram acima da média por conta do que eles representaram, né? De tudo que eles fizeram. Mas assim, eram pessoas normais que se dispuseram a catar aquele pouco que elas tinham e colocar diante de Deus para ser usado. Jeremias, ele não sabia falar, era jovem,
quando o Senhor escolheu. Então, qual que é a sua limitação, né? O que tem te impedido de servir, de fluir naquilo que Deus te chamou para fazer? Nesse momento, se você colocar diante de Deus e você reconhecer, primeira coisa é reconhecer a tua limitação, né? Não adianta você, eu sou ruim para dirigir, e aí você vai querer sair dirigindo por aí. Não, a primeira coisa, ó, eu sou ruim, então preciso o quê? Preciso me esforçar mais, fazer mais aulas, e eu vou conseguir. Eu tenho dificuldade em matemática, então não adianta você tentar sair ensinando. O que, que você tem que fazer? Reconhecer, não, eu tenho dificuldade em matemática. E aí eu preciso o quê? Ir estudar e me esforçar. E com o tempo Deus ele é, te, vai te progredindo aí, vai fazendo você progredir na tua dificuldade aí, na tua limitação. Então, que você possa receber essa palavra, que Deus ele possa trazer essa convicção na tua mente que você não está na igreja por acaso, você não escolheu a Deus, Deus te escolheu, Deus te capacitou, Deus te possibilitou de hoje estar servindo a Deus e Ele tem algo para fazer na tua vida ainda maior do que aquilo que você pensa. E todas as tuas limitações, na verdade, não representa nada diante de Deus, porque Deus Ele te capacita para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, siga em frente e mesmo que o diabo tente te paralisar, falando que você não dá conta, ou que você não tem capacidade de exercer algo, esfrega esse texto na cara dele, Jeremias 1, e fala, ó, aqui, ó, antes de eu nascer, antes que eu nascesse, o Senhor já tinha me escolhido e me capacitado para isso aqui. Então, fica de boa aí. Então, que você possa ter essa convicção, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa tocar na vida de cada pessoa que esse vídeo chegar, que cada pessoa possa ter a convicção de que o Senhor o escolheu, que o Senhor escolheu essa pessoa, que o Senhor capacitou, que o Senhor tocou nas limitações, que essas pessoas possam ter essa convicção, que não é na força delas, mas que é na força do Senhor, que não é na sabedoria delas, mas que é na sabedoria do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa dar uma semana abençoada, um resto de semana abençoado para essas pessoas e que em nome de Jesus elas possam viver o extraordinário do Senhor na vida delas. Amém.